Olá, meus amores, tudo bem? A tia voltou para mais uma aula. Hoje nós vamos dar início ao nosso livro de módulo 2. Portanto, pegue ele aí agora e abra na página que a tia já botou por escrito. Página 160. Abriram? Muito bem. Aí, nessa página tá escrito assim, ó, plantas. Igual o meu aqui atrás. Plantas. E tem uma imagem bacana, enorme, de uma folha a outra, com uma paisagem de um prédio cercado por plantas. E aí, o que vocês acharam? Bonita essa paisagem? Ficou interessante, né? Diferente. Mas é sobre essas plantinhas que a tia veio falar com vocês um pouquinho. Vamos lá? As plantas, elas não deixam apenas os ambientes bonitos, mas também ajudam na manutenção da vida na Terra. Hoje nós vamos falar um pouquinho das plantas. As plantas nós podemos encontrar em diversos locais diferentes, na água, no solo, sobre outras plantas, em diversos tipos de ambientes. E elas podem ter várias cores, formas e tamanhos. São muitas plantas que existem em todo o mundo. E para isso, lá na Europa, muito tempo atrás, o que eles resolveram fazer? Eles fizeram um jardim botânico. Vocês sabem o que significa um jardim botânico? Era lá que se reunia várias e diversas espécies de plantas. Tanto serviam para estudo quanto para medicina. Antigamente, eles usavam muitas plantas para medicina e para estudo. Aqui no Rio de Janeiro, também existe um jardim botânico. E lá existem diversas espécies de planta de todo o mundo. Lá é um local fechado, mas é aberto à visitação. Porém, ele é fechado para que haja uma preservação de todas aquelas espécies, porque tem espécies lá que já não existem em locais no mundo. Por isso lá é tão preservado. Interessante, né? É muito bom a gente saber que ainda existem locais que têm esse tipo de cuidado, esse tipo de preservação, não é mesmo? Ok. Agora a tia vai falar um pouquinho sobre como as plantas se alimentam. Vocês sabiam que as plantas elas conseguem produzir o seu próprio alimento? Como isso? Bom, uma das principais características da planta é que ela consegue utilizar a luz solar e outros componentes do ambiente, como a água e mais o quê? O gás carbônico, isso mesmo. Ela utiliza esses 3 elementos para conseguir produzir o seu alimento. As plantas, elas absorvem parte da energia solar. E essa energia solar, ela consegue transformar do ar atmosférico, ela consegue tirar dele um pouquinho de gás carbônico e também consegue absorver do solo a água para gerar oxigênio e também alimento. Esse processo todo é chamado de fotossíntese. A tia vai colocar um videozinho pequenininho, mas que explica também um pouquinho mais sobre a fotossíntese. Vocês vão estar vendo um vídeo bem animadinho, mostrando passo a passo de como ocorre esse processo, tá? E essa fotossíntese, vocês vão ver que ela ocorre, na maioria das vezes, nas folhas das plantas. Não deixe de dar uma conferida, tá bom? E além de produzir o seu próprio alimento, as plantas também podem servir de alimento para outros seres vivos. Aqui na fotinha que a tia está colocando aqui para vocês, tem um capim e do lado do capim tem um gafanhoto. Ou seja, se não existisse o capim, qual seria o tipo de alimento do gafanhoto? Não teria. Então, provavelmente, o gafanhoto iria morrer. Do lado do gafanhoto tem uma fotinha de quê? Do sapo. O sapo, ele se alimenta do gafanhoto. Então, se não existisse o capim, não existiria gafanhoto e também não existiria um alimento para o sapo. Então, automaticamente,
o sapo iria morrer. E se não existisse o capim, o gafanhoto e o sapo, a cobra ia se alimentar de quê? Então, olha aí uma prova de que a planta ela é necessária para ajudar na manutenção da vida da terra. Além disso tudo, gente, a planta ela também é responsável por parte do nosso oxigênio. Ela auxilia a produção do oxigênio do ar. As plantas também ajudam a proteger o solo das chuvas, do vento, para que o solo ele não seja desgastado. Vocês já ouviram falar de que quando chove muito em alguma área acontece um desmoronamento? Então, porque provavelmente naquele local houve uma retirada de algum tipo de vegetação onde o solo acabou ficando prejudicado. Ele acabou recebendo muita chuva, vento e com o passar do tempo ele foi desgastando. Além disso, as plantas também oferecem abrigo a outros seres vivos, como alguns tipos de animais. No livro tem um exemplo do pica-pau. Ele utiliza uma árvore para fazer uma moradia, né? Para morar ali dentro. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as plantas e os seres vivos. Nós já vimos que as plantas nos auxiliam na produção do oxigênio do ar. Mas será que é só essa a finalidade? Nada disso. As plantas também nos fornecem bebida, alimento, combustível, móveis e entre outras coisas. Na maioria das vezes, o ser humano ele extrai da natureza produtos para se alimentar, para vestir, para obter qualquer tipo de material que ele precisa. Mas, em algumas outras vezes, o ser humano ele também planta, né? Materiais de que ele necessita. Nós vamos falar agora sobre o extrativismo vegetal. Vocês já ouviram falar de extrativismo vegetal? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando o ser humano ele vai lá na natureza e ele retira algo que já nasceu ali, que ninguém plantou, já algo que já existia, era algo nativo, era algo natural, nasceu naturalmente naquele local, nós podemos falar que houve um extrativismo vegetal, pois aquele alimento, pois aquela planta, ela já nasceu ali naturalmente. Então, isso é um extrativismo vegetal. Por outro lado, existem pessoas que também preferem cultivar para depois retirar o produto que precisa daquele cultivo. Na maioria das vezes, os tipos de cultivo são hortas, pomares e também outros tipos de plantações. Aqui eu tenho uma fotinha de uma horta. Na horta são cultivados alguns tipos de alimentos como tomate, alface, agrião, abóbora, legumes, verduras, folhas do tipo. Agora eu vou mostrar para vocês uma fotinha que eu vou botar aqui de um pomar. O que é um pomar? É um local onde é cultivado o quê? Plantas do tipo laranjeiras, jabuticabeira, macieira, limoeiros, videiras e outros tipos, ou seja, plantas chamadas de frutíferas. Plantas frutíferas, porque dão frutos. E também existem plantações. Eu vou mostrar uma foto aqui de plantações. Quando a gente fala a palavra plantações, já remete a muita coisa. Sim, porque ali geralmente é um local de grande dimensão e na maioria das vezes, geralmente, é cultivado um tipo só de planta. Eu vou dar um exemplo aqui do arroz. No livro vocês vão ver outros tipos de exemplos, ok? Entender a diferença de horta, pomar e plantação? Vamos relembrar? Então, pomar, quando a gente fala de pomar, a gente está falando de plantas frutíferas. Já lembre de plantinhas que dão frutos. Horta, a gente tem que lembrar daquela parte dos legumes, das verduras. E plantações é algo maior, que geralmente é feito pelas indústrias, né? Eles geralmente produzem, cultivam um tipo de alimento, geralmente, mas existem locais que cultivam
cultivam vários tipos de alimento. Tá bom? Vocês entenderam essa diferença? Que bom. Se não entendeu, pode perguntar que a tia volta aqui para explicar quantas vezes for preciso. Combinado? Bom, por hoje é só. Nossa aula de hoje a gente falou um pouquinho sobre as plantas, mas nas próximas aulas nós vamos voltar para falar sobre partes da planta, tá bom? Combinado? Então, ó, beijinho bem grande no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau!